Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. Há mais ou menos 6 meses atrás, o grande chefão da divisão do Xbox fez uma entrevista ao Games Reactor. E nessa entrevista ele tinha falado um pouco sobre as suas intenções com o Game Pass em outras plataformas. Só que agora, novas revelações apareceram. E o que antes era uma suposição se tornou verdade. Pontual Game. Compre cartões com segurança e rapidez. Links na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem e adquira sua cópia totalmente original do Windows 10 por menos de R$60. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Produto 100% funcional com qualidade espartana. Links na descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Tô aqui de volta, né, meu? Me trancaram pra fora do quarto ontem, né? Pô, difícil, hein? Eu tava meio fraco, não dormi esses dias, mas na próxima vocês vão ver só. Vou ganhar do 1000 grau, hein, mano? Bom, vamos falar aqui então sobre essa notícia aqui que saiu. Tá rolando uma ação judicial ferrada entre a Epic Games e a Apple. E nessa ação judicial estão vazando documentos a rodo, inclusive materiais esses que são, obviamente, confidenciais. Caso contrário, não seria um vazamento. É mesmo? A primeira coisa que vazou, que a gente ficou sabendo, vocês já sabem, nós fizemos um vídeo disso aí antes de ontem, né? Que foi a respeito do The Last of Us 2. A Microsoft fez, então, uma análise interna do jogo da Sony, né? Da Naughty Dog. E, como vocês viram, teceram muitos elogios, assim como algumas críticas também. Só que não parou por aí não, cara. Como as empresas têm que mostrar provas, né, de coisas aí que eles estão fazendo, a Epic Games soltou alguns e-mails aí que o Tim Sweeney, que é o chefão, né, da empresa atualmente, trocou com outro chefão que seria do lado do Xbox, que seria o Phil Spencer. Só que antes disso, vamos contextualizar essa situação. Há mais ou menos 6 meses atrás, naquela entrevista que o Phil Spencer fez com o Games Reactor, ele falou diretamente sobre o Game Pass em outras plataformas, quando o autor do site perguntou a ele sobre ele ter planos para expandir, né, o serviço da Microsoft em outras plataformas, e ele especificou na pergunta Nintendo e PlayStation. O Phil Spencer terminou respondendo diretamente a isso, dizendo: eu amo Switch, eu amo PlayStation, honestamente acho que eles fizeram um trabalho incrível como parte dessa indústria, não tenho certeza se esse é o próximo grande grupo de usuários para nós, mas podemos estar abertos a essas discussões. Então, lá 6 meses atrás, por volta de outubro, né, do ano passado, 2020, antes até do lançamento dos novos consoles, a gente viu então um posicionamento da Microsoft oficial, né? Quando nós dizemos oficial é uma coisa que eles fizeram em público, porque foi uma entrevista, onde ela se mantém aberta, né, a essa possibilidade. Ela não está investindo nisso agora, mas não significa que isso é uma coisa fechada. Olha só, vamos dar um exemplo aqui. A Sony não falou, por exemplo, sobre os jogos do PlayStation no PC. Ela não colocou todos os jogos dela lá, mas nós já vimos ela começar a fazer algo do tipo. Começou então com Death Stranding, que foi uma IP que a Sony ajudou a financiar, embora não seja dela propriamente dito, mas depois vieram jogos que são dela de fato, como por exemplo Horizon Zero Dawn, é de um estúdio da Sony, publicado pela Sony, uma IP inteiramente da Sony. Um outro exemplo mais recente, Days Gone, que é uma IP exclusivamente da Sony, produzido pela Sony, publicado pela Sony e foi pro PC. Em outras palavras, o que a Sony disse era verdade, mas não significa que ela ia fazer tudo de uma vez só. O que a Sony tá dando a entender com o modelo de negócios dela, e eu tô citando para que você entenda aqui a situação da Xbox, estamos usando o contexto da situação, a empresa ela mantém a porta aberta e quando é conveniente, ela utiliza aquela porta. Então a Sony está utilizando uma forma conveniente de explorar ainda mais a rentabilidade dos seus jogos e a Microsoft, por sua vez, não vai deixar de explorar outras plataformas se for preciso para ela aumentar ainda mais a rentabilidade do Game Pass. Então, na verdade, tudo se trata de uma questão de tempo. Pode ser que ela disponibilize o serviço integralmente, pode ser que seja parcialmente, como a Sony faz com seus jogos, ela não coloca tudo ali no PC. Pode ser que no futuro isso mude, pode ser que não. Então, contextualizada a situação, nós chegamos ao dia de hoje. Prestem atenção nas datas, eu falei
que essa coisa aí com a Games Reactor aconteceu mais ou menos há 6 meses atrás. Se a gente for jogar 6 meses atrás, vai dar mais ou menos por volta de outubro. Só que esse e-mail que o Phil Spencer trocou com o cara da Epic Games, que é o Tim Sweeney, foi na data de 6 de agosto de 2020, ou seja, foi antes ainda dessa entrevista no Games Reactor. E as palavras do Spencer nessa parte aqui são bem mais incisivas do que o que ele falou em público. É por isso que isso aqui é privado. É uma coisa que não é para estar disponível ao público e acabou vazando e acabou confirmando o que nós já suspeitávamos. No e-mail que o Phil Spencer trocou com o Tim, eles falaram a respeito de Fortnite, inclusive mencionaram sobre aquela questão de tornar os jogos free-to-play do Xbox independentes da assinatura da Live Gold, que até então era obrigatório que você tivesse, né, assinado a Live Gold para jogar o free-to-play, que era diferente, por exemplo, do caso do PlayStation. Então eles discutiram essas questões e no meio do e-mail o Phil Spencer teceu as seguintes palavras, que ele não havia desistido da ideia de colocar o xCloud, né, com o Game Pass em outras plataformas. Aliás, desculpa, não é plataformas que ele falou não. Ele disse especificamente on other consoles. O inglês tem regras linguísticas muito similares, tá, ao português. E nós temos palavras que são ditas no singular e palavras que são ditas no plural. E aqui ele diz other consoles, ou seja, ele está tirando de fora o Xbox e obviamente não está se referindo ao PC e nem a mobile. Quando você diz consoles, você está se referindo a consoles. Nós temos uma palavra aqui no plural. E quais são os outros consoles concorrentes atualmente do Xbox no mercado? É, rapaz, é isso mesmo. Então aqui ele está se referindo diretamente ao PlayStation e ao Nintendo Switch. Então aí vem a outra grande questão para nós pensarmos. Como que isso vai se aplicar, né, nessa ideia do Phil Spencer? Porque aqui ele está falando do xCloud, né? Então pode ser que seja meio que óbvio para o Phil Spencer, para a Microsoft, que talvez essas empresas como a Sony e a Nintendo não venham a aceitar um serviço estrangeiro diretamente dentro da sua plataforma através de um aplicativo. E aí existe uma forma de você burlar isso, que é utilizando o navegador dos consoles, porque a Microsoft queria usar esse tipo de, entre aspas, exploits para fazer funcionar, por exemplo, nos dispositivos da Apple, né, que ela não quer deixar. Então fica muito claro aqui que a intenção da Microsoft é de fato focar nos serviços, e isso nos leva a lembrar muito de uma empresa, né, que parou de focar nos consoles e passou a focar apenas nas suas franquias, em jogos, como por exemplo a Sega. A Sega hoje já não faz mais videogames, ela não tem mais essa glória do passado, mas ela ainda tem os seus jogos, tem as suas IPs, ela pode publicar esses games em qualquer plataforma que ela quiser. E aí fica a grande pergunta, será que a Microsoft não está enxergando nesse momento as outras plataformas dessa maneira? Porque a gente vê que ela já não foca mais em grandes produções, né? A Microsoft ela não foca mais em trazer esse valor em termos de jogos qualitativos para o Xbox. Ela está focando no Game Pass e ela tenta trazer para o Game Pass esses jogos qualitativos, que, embora não venham por parte dela, e sim por terceiros, ainda assim é um investimento considerável. Um grande exemplo que a gente teve aí recentemente foi o MLB The Show. E agora a Microsoft se interessou na jogada, né? Um jogo, por exemplo, que é extremamente nichado, mas a Microsoft pagou para o negócio estar lá no Game Pass no Day One. E o preço foi barato? Acredito que não. Caso contrário, a Sony teria oferecido algo ainda melhor para a MLB para manter o jogo no PlayStation, e não foi o que aconteceu. Então a gente vê que a Microsoft, o que ela não consegue fazer em termos de qualidade com os seus próprios estúdios, ela tenta utilizar os estúdios de terceiros e trazer jogos de peso para o seu serviço. Fica óbvio as intenções que a empresa tem. E é justamente daí que vem o meu raciocínio. Talvez mais para frente a gente veja uma Microsoft mais parecido com a Sega, né? Onde a ligação com o console aí já não é mais importante, e sim os serviços. Tanto é que nós já estamos numa nova geração e aquele famoso papo de Not 2013 não deu em nada. O PlayStation 5 tá disparado na frente do Xbox Series, e a tendência é que nessa geração esse gap, né, entre os dois consoles seja ainda maior do que foi no PlayStation 4 e o Xbox One. Enfim, né, é um pensamento aqui com relação a esse caso. Eu acho que pro caminho que a Microsoft quer seguir, ela tá fazendo o certo. E você?
Bom, eu vou ficando por aqui então, não se esqueça de deixar o seu like. Um grande abraço, até a próxima. Falou!